A Selic caiu. Quem é que ganha? E perde com mais um corte feito pelo Banco Central. Neste conteúdo eu quero te mostrar os impactos da Selic no seu bolso. Aqui é Anderson Gonçalves, o seu educador financeiro, e agora você já pode pegar papel e caneta na mão para mais um conteúdo aqui do canal. A taxa Selic sofreu mais um corte, desta vez de 0,5 ponto percentual e chegando a um recorde. Cada vez mais essa taxa ela vem caindo. Então observe que desde 2016, quando começou esta descida da taxa Selic, que ela vem fazendo com que alguns investimentos rendam menos. E para isso é importante você saber o que é então esta Selic. Depois eu vou te contar quem ganha, quem perde, inflação, para onde você deve direcionar parte dos seus investimentos, então fique comigo até o final deste vídeo. A Selic é a taxa básica de juros e ela influencia diretamente no seu bolso. Seja você um investidor, seja você um tomador de empréstimo, de financiamento, seja você uma empresa, ou seja, ela influencia todos nós. De uma maneira direta, ela influencia o CDB, o CDI, os fundos atrelados ao DI. Por quê? Da Selic sai o CDI, ou seja, esta taxa que muitas das vezes você vai até o seu banco ou até a sua corretora e encontra um ativo de renda fixa atrelado ao CDI. E neste caso, com a queda da Selic, o que vai acontecer com a renda fixa? Aquelas pessoas que têm toda a sua carteira voltada para a renda fixa vai sofrer para poder ter uma rentabilidade, porque cada vez mais a Selic está dando sinal de que ela ainda vai ter mais um corte ainda este ano. Vale lembrar que em um determinado período de 13 meses, de 2015 até 2016, a Selic ela estava em um patamar de 14,15%. A Selic alta, ela faz com que a inflação ela suba. Então, neste momento, quando você está vendo uma Selic em queda, naturalmente você vai ver uma inflação que vai acompanhar toda esta descida, essa inclinação da taxa Selic. Quem é que perde? Aquelas pessoas que têm todos os ativos atrelados à renda fixa. Então, se você tem maior parte dos seus investimentos em renda fixa, por exemplo, CDB, LCA, LCI, né, que estão atrelados neste hall de investimentos, inclusive também o Tesouro Direto, alguns ativos você vai ver que vai estar com a rentabilidade mais baixa, é o momento de você entender que há uma possibilidade de você ganhar com isso. Então, vamos entender. A Selic lá atrás, em 2013, ela estava com 7%. Né? Havia sido, né, a taxa mais baixa até aqui, foi no ano de 2013. Estamos aqui em 2019 e estamos chegando com esta taxa. Isso ajuda muito para você que vai pensar em investir onde? Em renda variável. Mas antes de eu falar com você sobre renda variável, vou virar aqui daqui um pouquinho e vou te contar uma outra página que eu vou falar sobre renda variável. Você precisa entender o que está acontecendo também com um outro indicador que é a inflação. Então a inflação aqui aproximadamente 3,43, 42% acumulada nos últimos 12 meses, vai ter uma tendência de subida. Então vamos entender por que vai acontecer esta tendência. No momento em que a Selic ela cai, existe uma outra pessoa que ganha com isso. Você. Por quê? Aqui, com a Selic em queda, o custo do dinheiro ele reduz. Então, naturalmente, o custo para você tomar um empréstimo, um financiamento, ou para aquela empresa prestadora de serviço na sua região, no Brasil inteiro, também com produtos, vai tomar dinheiro mais barato das fontes das instituições financeiras, dos bancos, etc. E tomando um dinheiro mais barato, o que acontece no seu bolso? Você vai ter produtos que estão mais baratos, até mesmo você já consegue identificar isso em relação à inflação. Qual é o perigo que existe neste momento? Como o custo do dinheiro fica mais barato, as ofertas de produtos e serviços elas estão, digamos, tentadoras, você, o consumidor de uma maneira geral, vai começar a gastar. E neste momento, quando nós começamos a gastar, nós começamos a levar dinheiro para o mercado,
os preços vão subir naturalmente. Isso é um ciclo econômico natural de oferta e de procura, então com a redução da Selic, pode esperar que vai haver uma subida, uma tendência de subida da inflação. Então isso é algo natural, até mesmo porque a Selic é exatamente para fazer este controle da inflação. E um outro desafio que para você deve conhecer é a caderneta de poupança. A caderneta de poupança, ela vai sofrer uma perda muito grande. Por quê? No momento em que a Selic estiver, sempre que ela estiver abaixo de 8,5%, a caderneta de poupança vai render 70%, o que dá hoje, de uma maneira bruta, aproximadamente 3,85%, 3, um pouco menos, talvez, 80, alguma coisa assim, mas está bem próximo aqui, ó, de 3,80, vai depender de como, se vai ser 5,4 aqui, né? Acredito que vai ficar em 5,4 a Selic over, aquela Selic que realmente acontece todos os dias. E aí começa o desespero de muitas pessoas. Se é o seu caso, fique tranquilo, fique tranquila, porque eu vou te mostrar ali outras opções que você vai poder pensar. Pessoas que têm o dinheiro na caderneta de poupança vai ter rendimento de 3,8% ao ano. Ou seja, não vai estar ganhando praticamente nada. Porque está aqui uma inflação de 3,4%, poupança de 3,8%. Se você fizer uma diferença absoluta aqui, não é o certo, mas só para você entender, daria aqui 0,4% de rentabilidade no ano. Ou seja, é isso que você está ficando rico. Eu acredito que não seja esse o seu objetivo, a sua meta para você atingir a sua liberdade financeira. Mas agora vem sempre uma boa notícia. Com a Selic em queda, renda variável em queda, é o momento de você pensar na renda variável. Então, a renda fixa em queda, repetindo, e agora é o momento de você pensar na renda variável. Então, venha comigo. Com a Selic em queda, com 5,5%, a pergunta é: quanto rende, por exemplo, um CDB do banco onde você tem investimento ou até mesmo da sua corretora? Imagine que você tenha aí um CDB que está rendendo 90% do CDI. Então a conta a ser feita é 90% de 5,5%. E aí você vai ter 9,545, menos de 5% ao ano. Como eu estava contando e conversando com você, o que vai mudar agora? Muda uma coisa muito importante. Há uma tendência da renda variável receber cada vez mais investidores e você já deve estar vendo isso acontecer. Mas tem um motivo para que tudo isso aconteça. Com a queda da Selic, o valor futuro de uma empresa, o fluxo de caixa do futuro, o que ela vale para o futuro, sempre é descontado a uma taxa que é uma taxa mínima de atratividade ou uma taxa interna de retorno e geralmente toma-se como base a Selic. O que acontece? O preço que está lá no futuro, quando ele é descontado, ou seja, quando ele vem para descobrir o valor de hoje de uma ação, ou seja, quando você entra na B3 para comprar uma ação da Petro, do Banco do Brasil, Bradesco, entre outras, vai existir um valor. Este valor tem um cálculo, né? Não vou detalhar aqui, existem várias maneiras de fazer o cálculo do valor da ação e ele é comparado exatamente a essa taxa de desconto que vem do futuro. Então nós temos lá uma empresa que está com caixa projetado para valer X milhões, bilhões no futuro. E eu quero saber o valor dela hoje para verificar se é possível ou não fazer a compra desta ação. Então imagina comigo, vem comigo. Se a Selic ela estivesse a 14%, como ela já estava, 10, 7, quando eu descontar um número que está lá no futuro, então quando eu pego aqui um valor que está no futuro, se eu descontar ele com uma taxa pequena, o que vai acontecer aqui no valor presente? Chega a um valor maior para a empresa. Então, o valor presente daquela ação torna a empresa um valor maior, então torna ela mais atrativa. Se a taxa de desconto ela for alta, vai sobrar menos valor da empresa. Digamos que você tem aí um cheque para o futuro que ele vale, sei lá, R$1.000.
E aí a taxa de desconto deste cheque que está para daqui a um ano, ela é de 10%. Então vai descontar 10%, 10%, 10%, até chegar no dia de hoje que você quer comprar aquele título. Agora, se ao invés de descontar 10%, descontarmos 6%, concorda comigo que vai chegar um valor maior aqui, ou seja, a taxa de desconto será menor, então nós temos um valor maior para a ação. E desta maneira você vai entender que ao comprar novas ações, as empresas elas vão se valorizar mais. Este fato acontece exatamente porque o custo da empresa, o custo operacional da empresa diminui. E com esta redução, o que cai? As despesas vão diminuindo. Então, assim como na sua casa, as despesas diminuem. O que vai acontecer? Vai sobrar dinheiro. Então, vai sobrar dinheiro. E, por exemplo, se nós levarmos para fundos imobiliários, que é um dos investimentos que eu mais recomendo para você, se você está fazendo essa transição entre renda fixa para renda variável, na minha opinião, o melhor investimento para você é começar com os fundos imobiliários. Inclusive, no vídeo aqui na descrição do vídeo tem material gratuito para você. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para você se inscrever aqui no canal, ative as notificações, esse sininho que fica balançando aí, deixa o seu like, seus comentários, lista VIP do WhatsApp. Bom, afinal de contas, já te entreguei muito conteúdo até aqui, né? Que tal? Fazemos uma retribuição. Eu te entrego conteúdo, você se inscreve e compartilha este vídeo com a galera. Posso contar com você? Valeu! Continuamos com o conteúdo. E aí, por que os fundos imobiliários vai te ajudar neste momento? Porque as despesas, o fluxo de caixa dele já está projetado, os aluguéis não irão diminuir por causa da Selic, porque tem outros indicadores aí que são utilizados para fazer o investimento, né, o aluguel para o longo prazo, e com isso os custos diminuem, uma vez diminuindo as despesas, os dividendos que vão sobrar serão divididos com você, sem contar os dividendos de ações e outras empresas e as valorizações que você pode ter. Um outro ponto importante em tudo isso é que os empréstimos, eles tendem a ficar mais baratos. Então, aqui, os empréstimos ou os investimentos, né, vão sofrer de uma maneira direta. Por quê? Com os empréstimos ficando mais barato, aquela empresa que quer fazer uma ampliação, ela quer fazer uma fusão, ela quer comprar uma nova planta, ela quer fazer novas pesquisas, investir em marketing, né? E dessa maneira, o que vai acontecer? O empréstimo ficando mais barato, ela vai ter condições de tomar aí um capital de giro e fazer investimento para longo prazo, e você, sendo um acionista, vai ganhar com isso. Dessa maneira também, os investimentos vão ter uma tendência de crescimento. Então, nos últimos anos, estamos vendo todo um movimento feito dentro da educação financeira no Brasil para que mais pessoas possam investir. Hoje, o número é muito pequeno. Aproximadamente 0,5% das pessoas hoje estão na renda variável. E é o momento de você começar a entender tudo isso sobre a Selic, sobre ações, sobre fundos imobiliários e construir a sua jornada de excelência no bolso. Bom, espero que este conteúdo tenha valido a pena para você. Não sei se fez sentido, não sei se você já sabia de tudo isso. Depois você me conta aqui nos comentários. Você também pode passar no Instagram do Excelência no Bolso e nós vamos conversando. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!